Opa, salve nação! E já começou quente, pelo menos fora dos gramados, o jogo entre Palmeiras e Flamengo. E você vai ver a seguir: Abel Ferreira faz cosplay de pobre e Tite exagera ao falar de orçamentos. Tem mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos, só isso. Que os orçamentos do Flamengo existem 5 iguais, né? 6 iguais. Achei que os dois professores exageraram. O Abel primeiro também, o Palmeiras não é esse coitadinho todo. Também tem bastante investimento, tem bastante jogador bom. E o Tite também tem 5 ou 6 com orçamento igual ao Flamengo? Não. Isso e muito mais agora. ...360 com os professores. Gostou? O que é que eles têm? Tem mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos, só isso. Os métodos de trabalho é parecido? Não sei, isso eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores. Eu acho que o Palmeiras consegue competir com essa equipa porque somos organizados, na minha opinião, somos estruturados, jogamos juntos há mais tempo. Agora, se formos competir com orçamentos, com capacidade financeira, não tem como competir, porque eles são 3 ou 4 vezes mais que nós. Agora, eu acho que o Palmeiras faz muito com os recursos que tem, a todos os níveis, e somos competitivos porque somos organizados. Eu entendo a tua observação em relação ao Abel, mas eu tenho que ver o contexto dela toda, senão fica. E eu tenho muito respeito pelo Abel, muito. Então, primeiro, para fazer uma análise, eu tenho um contexto todo. Mas eu posso falar, Bruno, aquilo que nós conversamos, né? Isso eu posso falar, que os orçamentos do Flamengo existem 5 iguais, né? 6 iguais de investimento. 6. Achei que os dois professores exageraram. O Abel primeiro também, o Palmeiras não é esse coitadinho todo. Também tem bastante investimento, tem bastante jogador bom. E o Tite também tem 5 ou 6 com orçamento igual ao Flamengo? Não. Eu tô discordando dos dois, hein? O Abel tá fazendo cosplay de pobre. Sabe cosplay de pobre? Como é que é? É quando você não quer dizer o dinheiro que tem. Não é que o Palmeiras não tem o dinheiro do Flamengo. É que os dois tratam o seu orçamento de forma diferente. Aí sim, se o Palmeiras não tivesse dinheiro, não tinha acertado, por exemplo, já com o Felipe Anderson. Por mais que digam que o Felipe Anderson está rasgando dinheiro, mas também é um grande investimento que outro clube brasileiro não pode fazer. As contratações dos dois neste ano de 2024. O Flamengo trouxe De La Cruz. Aí gastou dinheiro, hein? Pôs a mão no bolso para trazer o De La Cruz. Matias Vinha, lateral esquerdo, seleção uruguaia também. Léo Ortiz e o Carlinhos, que veio do Nova Iguaçu. Palmeiras, Aníbal Moreno, volante. Qual era o time? O Racing, não? Racing, né? Veio do Racing, o Bruno Rodrigues, atacante, Caio Paulista, lateral esquerdo. Isso foi uma polêmica, o Caio Paulista vindo do tricolor do Morumbi. Lázaro, atacante, Rômulo Meia e o Felipe Anderson. Pôs a mão no bolso o Verdão, hein, também, para pagar salário do Felipe Anderson. Ou não, professor? Pois sim. Mas o Abel colocou bem, né? Para comprar jogadores já formados. Já formados no sentido. O Flamengo gasta mais, aí ele tem razão. Não, é outra política. Mas não é que um tenha mais dinheiro que o outro. São orçamentos equivalentes, momentos equivalentes, de caminhos também diferentes, né? O Palmeiras muito com base na sua patrocinadora, o Flamengo com uma gestão que saneou as dívidas lá atrás e hoje colhe os frutos disso. São 2 caminhos, inclusive, que todo clube brasileiro devia olhar com mais carinho para tentar seguir. Faz parte, né, Abel? Aí agora cabeça a cabeça, rivalidade, um vai dizer que bancar o modesto, que conseguimos segurar porque somos organizados, o outro vai dizer que não é tanto assim. O Tite. As contratações do Flamengo são mais midiáticas, mais caras. É outra política. Mas também não está tão abaixo o Palmeiras, né? Outra política. Não, são 2 times que se equivalem. Toda vez que a gente faz análise aqui, nós colocamos preventivamente os 2 na mesma prateleira. Porque no olho mecânico, tanto pode dar um como pode dar outro, em Campeonato Brasileiro, em Libertadores. Agora, uma coisa é certa, os 2 estão muito à frente dos demais. E o Galo com potencial, mas o Galo ainda não desenvolveu uma sequência, uma hegemonia, como o Flamengo e Palmeiras vêm desenvolvendo já há anos, se intercalando no cenário nacional e sul-americano.
E apesar do exagero da fala dos dois, e eu concordo com você, Abel, mas tem 2 pontos positivos, um de cada lado. Do Palmeiras, eu concordo quando o Abel fala que o Palmeiras tem uma diferença financeira, não do tamanho que ele falou em relação ao Flamengo, e que ele compensa com um trabalho bem estruturado, até pela identidade do time. Longevidade do trabalho. Longevidade do trabalho, porque é um time também que, lógico, a convivência do dia a dia deve ter as suas pequenas coisas ali, probleminhas do dia a dia contornáveis. Mas assim, você não vê questões de relacionamento do Palmeiras. E muito por a mentalidade de não buscar, às vezes, grandes craques. Não estou falando que são jogadores tecnicamente ruins, mas não são aqueles caras badalados que vêm com uma estrela gigantesca. E acho que tem muito no mérito do trabalho do Palmeiras. E eu concordo quando o Abel fala dessa questão de estar bem estruturado, do trabalho ser bem equilibrado, de compensar. E do lado do Tite, eu acho que ele foi muito bem também, não entrar muito nessa. Eu não ouvi o contexto do como ele falou. Não é o momento para isso. E até para apimentar mais uma rivalidade que, para mim, não estou falando de tamanho de rivalidade pelo que representa, da torcida, mas se a gente pensar em bola, é o grande clássico do futebol brasileiro com sobras hoje. Você não tem nenhum duelo tão representativo dentro do campo, pelo tamanho que esses clubes têm. Lógico, uma rivalidade do Palmeiras com São Paulo, com o Corinthians é maior, do Flamengo com o Fluminense, com o Vasco, mas pensando na bola, hoje é o grande clássico do futebol brasileiro. Desculpa, Dom. Imagina, vai lá. Eu concordo contigo nisso, só para colocar. Vem sendo desde 2016. É muito tempo, cara. Desde 2016, o ano que os dois estavam disputando o título ali, o Palmeiras acabou levando, mas teve um jogo clássico aqui no Allianz Parque, né? O gol do Alan Patrick para o Flamengo, o gol do Gabriel Jesus para o Palmeiras. Dali em diante, esse jogo se transformou no principal clássico do futebol brasileiro. Chegou a ser até final de Libertadores já. E a gente já está em 2024, ou seja, já são 8 anos. Muita coisa. Já estamos caminhando para uma década com essa questão dos dois protagonistas do futebol brasileiro serem Flamengo e Palmeiras. Teve também Supercopa, mais de uma vez, né, no Brasil. Nesses 8 anos, o Palmeiras ganhou 4 brasileiros. Se você contar 16, 18 e os 2 últimos, não é isso? 4 brasileiros. 4, 2 Libertadores, tem Copa do Brasil. O Flamengo ganhou quantos brasileiros? O Flamengo ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores. E no confronto direto... E Copa do Brasil também, Flamengo no meio. E quando eles se enfrentam por essas competições, dá Palmeiras, na final da Libertadores. E o curioso, até contrastando isso, no Brasileiro, o Palmeiras não vence o Flamengo desde 2017. São 12 jogos do Palmeiras sem vencer o Flamengo em Brasileirão. 6 vitórias e 6 empates. Então, nas finais o Palmeiras ganha, mas aí no Brasileirão... Mesmo de 17 para cá, o Palmeiras tendo vencido 3 brasileiros, ele não ganhou do Flamengo. Flamengo, é impressionante. Mas no jogo mais falado e mais... né? Foi a final da Libertadores, deu Palmeiras. É realmente um grande clássico. E aí eu não sei se o termo que eu vou usar, acho que nem é esse, mas os intrusos, vamos dizer assim. O que quero dizer com intruso? Os clubes que fora Palmeiras e Flamengo foram lá e beliscaram títulos importantes no meio. O Galo. O Galo, que foi campeão brasileiro. Quase foi tríplice coroa. O Fluminense, que ganhou a Libertadores ano passado. São esses aí, né? Mais algum? O Atlético Paranaense no seu nível de disputa, muito... O Atlético Paranaense que ganhou a Copa do Brasil. O São Paulo beliscou a Copa do Brasil ano passado do Flamengo, eliminando o Palmeiras 2 vezes em Copa do Brasil, né? 2 vezes. Mas você não teve um rival que se manteve por muito tempo. Lógico, o Fluminense ganhou a Libertadores, o Galo foi campeão brasileiro, mas não é que foram empilhando conquistas ao longo dos anos. É uma disputa muito nem concentrada. O São Paulo, nem o Atlético Paranaense. Exato. Foram assim, pontuais, né? E no âmbito local, o Fluminense segurando o Flamengo. Já que a gente está falando de rivalidade, né? Rivalidade é muito local. Alguém vai dizer, mas o Atlético Paranaense, além de Copa do Brasil, ganhou 2 Sul-Americanas. Perfeito, grande título. Mas Sul-Americana, nem Palmeiras nem Flamengo têm disputado, porque eles estão sempre na Libertadores. Ninguém está tirando o valor da conquista do Atlético Paranaense. Mas aí, nessas 2 taças que o Furacão conquistou, ele não rivalizou com os 2 que estavam sempre na Libertadores. O Furacão eliminou o Palmeiras na semifinal da Libertadores, né, de 2022. 22, né? Isso. E perdeu para o Flamengo na final. Foi quem chegou ali, já eliminou o Flamengo de Copa do Brasil, mas não está no mesmo nível. Não está no mesmo nível, né? E a gente viu esse último jogo, a gente estava vendo agora os melhores momentos, já com o Tite no Flamengo, né? Uma vitória forte do Flamengo, 3-0 sobre o Palmeiras no Maracanã, que foi o último encontro entre eles. E para esse jogo de domingo? Esse do que você está dizendo já era Tite contra Abel? Esse último já era o Tite no comando do Flamengo. Que foi?
Finalzinho do ano passado. 3-0. 3-0 Flamengo. Vitória 3 a 0 categórica. Dali para frente, aí o Palmeiras embala no campeonato. Aliás, o Palmeiras, depois daquele jogo, não perdia mais, né? Ele já estava numa reta, isso já foi depois da vitória dele sobre o Botafogo. Ele já vinha num crescimento. Ele, voltando da data FIFA, ele ganhou do Coritiba, depois goleou o São Paulo, ganhou do Botafogo, mas no meio do caminho teve esse jogo que ele perdeu para o Flamengo. Depois ele voltou a vencer. Considerando que o Abel Ferreira não enfrentou o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus foi embora antes dele chegar, não foi? É errado eu dizer que o Tite é o técnico mais consagrado do Flamengo para enfrentar o Abel Ferreira desde que o Abel chegou? Vocês concordam? Ou... Sem dúvida. Até por exclusão. Sem que os dúvida. Que demais- passaram? Quais técnicos que o Abel enfrentou no Flamengo? Vários. São Paulo, Vitor Pereira, Rogério Ceni, Renato. O Domi chegou a ter confronto? Acho que o Renato é o que chega mais perto do Eu Tite, não né? lembro se o Domi chegou a ter. Renato tem peso, né? Renato tem peso. Tem peso. E o Renato foi o técnico da final da O Libertadores. técnico da final da Libertadores. Acho que o Renato é o que chega... Assim, eu estou dizendo de carreira, de técnico consagrado, é o Tite, não é? É o Tite, é o Tite. E o momento também é muito, muito bom para o Tite. O time dele, claro, tem essa questão de se esperar sempre mais, o sarrafo lá em cima, a torcida querendo um time mais espetacular. O último jogo contra o São Paulo seguiu essa toada, né? O Flamengo parece com o freio de mão puxado antes do tempo. Mas, enfim, é um trabalho regular, é um trabalho consistente. É um trabalho para fazer frente hoje. Ambos, né? É um jogo muito, muito equilibrado. Apesar do Abel não gostar, mas eu sempre vejo nesses jogos equilibrados o fator casa. E aí é casa mesmo, porque o Palmeiras vai estar no A Allianz, discussão né? ali. O Abel lamentou muito o jogo com o Inter não ter sido na casa do Palmeiras, agora será. Eu acho que é isso que pode... Mas é muito parelho, confronto muito igual. É o grande confronto igual do futebol brasileiro hoje. É a grande rivalidade técnica, né? Você sabe que tem os dois lados, na minha visão? Você tem razão quando você diz que é muito parelho e que, de repente, o fator casa, o time está no seu ambiente, se sentir melhor, pode até jogar melhor. Mas tem um outro lado, são dois times tão fortes, com tanta personalidade, são dois times que não tem problema nenhum em jogar fora de casa e jogam muitas vezes igual ou, dependendo da circunstância, jogam até melhor, porque o adversário é obrigado a agredir um Palmeiras ou um Flamengo e sofre porque dá espaço. Então tem os dois lados, tem o lado que você falou, mas tem assim, o Flamengo se preocupa em jogar fora de casa? O Palmeiras tem alguma preocupação em jogar fora de casa? Joga igual às vezes. O lance do Palmeiras é o campo sintético, o gramado. Eu acho que aí ele pode estar mais habituado que muitos outros adversários, mas também não é problema para o Flamengo, não. É que é tão parelho que a gente procura ali o que pode desempatar a questão. Esse é um ponto. Tá certo, os dois times jogam em qualquer campo, mas, por exemplo, o Abel já vem de um confronto em que ele já não se sentiu tão em casa num campo que é o segundo campo do Palmeiras. E mesmo assim ele sentiu. Então o Palmeiras, essa volta, o ambiente, né? Eu acho que tem muito a ver sempre com o ambiente. O Allianz é um estádio palmeirense, né? Na hora do hino nacional tem meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. É outra, sabe? É outra pegada. E principalmente para um jogo como esse, é o teu grande rival. Os dois vão jogar muito atentos. O André Dom que trouxe os números aí. Desde 17? Isso, novembro de 17. Quantos Palmeiras e Flamengo tivemos no Allianz? Tivemos alguns em São Paulo, inclusive aquele por ano, pelo menos. Quantos o Palmeiras ganhou? Você lembra aquele da pandemia? Já vai contra o que você está dizendo. Aquele da pandemia que o Flamengo nem time para botar em campo tinha e segurou o Palmeiras? O time dos garotos. Equivale, porque os dois times se equivalem. São dois trabalhos que se equivalem por caminhos diferentes, né? E o momento dos dois? Quem chega melhor no Clássico? Eu acho que o Palmeiras é um time bem consistente. A despeito da última partida, que não foi tão consistente assim, mas eu acho que o Palmeiras é um time realmente da casa dele. Perder duas seguidas seria a segunda seguida, já que perdeu do Inter. Ó, a gente está vendo aí, ó. O Inter não foi na casa dele, né? Mas contra o Flamengo... Foi exatamente no Allianz Parque. Foi contra o Flamengo, Barueri. o Abel tem 33% de aproveitamento. É bem abaixo do que ele faz muito abaixo. Só normalmente, que né? todo esse número, vamos dizer, baixo, negativo, Ele se apaga quando o Abel ganhou o principal. Foi a final da Libertadores. Isso. que valia, né? Não é?
Mas, de qualquer maneira, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Que é um adversário muito forte. Esses anos todos, o Flamengo tem sido um adversário difícil para todo mundo, não só Palmeiras. Você só não tem uma conta dessa para fazer técnico do Flamengo, com o técnico do Flamengo, porque o técnico do Flamengo muda toda hora. A amostragem do Tite, por exemplo, é muito recente. Aí os lances do jogo, né, de 2021, lá no Centenário, decidido naquele lance do Andrés Pereira e do Daverson, né? Que definiu ontem como um inferno, né? O Andrés falou que foi um inferno, o pós, essa jogada que acabou decidindo tudo. O gol do Gabigol. O Arrascaeta que toca a bola pro Gabigol ali. O Gabigol fazendo gol em final de Libertadores sempre, né? O Arrascaeta é ele mesmo, agora eu estava em dúvida pelo cabelo descolorido ali se era o Andrés, mas eu tinha esquecido. Foi realmente o Arrascaeta que deve voltar no domingo, né? Ficou fora do jogo do meio de semana. Foi poupado, né? Para jogar domingo. Para jogar domingo. É curioso, obviamente que é um grande reforço, mas eu nunca esqueço o Abel Ferreira falando, quando foi na entrevista no Roda Viva, quando eles estavam estudando o Flamengo antes dessa final, ele dizendo, a gente sabia que o Arrascaeta não marca. E queriam explorar aquele lado ali, na visão dele, mais frágil do setor defensivo do Flamengo. Mas o setor defensivo do Flamengo, hoje com o Tite, e mesmo com o Arrascaeta, tem sido muito forte, não tem, André? Tem sido muito forte. E para mim é a grande evolução do Flamengo. Porque força ofensiva a gente nunca discutiu. O potencial, ainda que você possa discutir o protagonismo diferenciado. O Pedro tem sido uma constante desde o começo do Tite, mas fala da evolução do Cebolinha, do Luiz Araújo. Então, os personagens ofensivos podem ter mudado um pouco o protagonismo, ter equilibrado mais em diferentes peças. Mas a melhora do Flamengo com o Tite é sobretudo na defesa. E até, por mais que em alguns jogos, contra o Atlético Goianiense, com Milionários, 2 vezes que o Flamengo teve um jogador a mais e deixou a desejar, esse é um ponto que se pode questionar, mas você teve essa evolução defensiva. Se a gente pegasse o confronto, até respondendo a pergunta que está na tela, no começo ali dos estaduais, para mim a diferença era muito favorável ao Flamengo, que era o time que não tomava gol, era muito sólido, mas tendo em vista as dificuldades maiores no começo do Brasileiro, contra o Milionários, a forma como o Palmeiras encerra o campeonato estadual, hoje eu vejo muito equilibrado no nível de futebol apresentado pelos dois. Então, por mais que o Flamengo ainda esteja uma defesa muito consolidada, essa irregularidade em alguns momentos dos jogos-chave, nem chave porque não foi nada decisivo, mas em jogos importantes, hoje eu coloco no mesmo pé de igualdade o nível que eles têm apresentado na temporada desde o começo do ano. O Palmeiras é muito constante, né? Sempre. É isso. Toda vez você vai falar de um Palmeiras constante. E esse fato do Arrasca não marcar, isso era muito mais grave antes. Hoje o Flamengo tem um time que compensa o fato do Arrasca não marcar tanto, porque tem quem marque por ele. Tem um técnico preocupado com isso, que ele chama de equilíbrio. E eu sinto ele mais combativo também do que era em relação a antes. Também. Pegando, inclusive, na origem das jogadas. Não é aquele Flamengo que deixa para pensar em defender quando a bola já está quase na área dele. Esse era o grande problema. Mas Eugênio Leal enfatizou e lembrou essa semana problemas na bola aérea. E aí depois tomou um gol do São Paulo. E o Palmeiras é muito forte na bola aérea também, Eugênio. Especialmente nessa bola aérea que não é a parada. Né? Porque quando você tem um escanteio, uma falta, a defesa já se programa para aquilo. Então já tem tudo marcadinho. Você pega esse, você pega aquele, primeira trave, segunda trave. Você mostrou várias vezes aqui no Olho Leal, ali na nossa tela, essa jogada do Palmeiras que a bola vem cruzada, não lá do fundo, da intermediária, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, lembra? Verdade. Mas o Palmeiras também mudou. Ele não tem usado tanto, se bem que tem hoje um jogador que é especialista em bola aérea, que é o Flaco Lopes, né? Mas o Palmeiras tem jogado mais recentemente a bola saindo da intermediária para dentro da área, né? Da intermediária o passe ali do Veiga para 4 ou 5 jogadores que chegam juntos na grande área. Então, pode ser o Endrick, pode ser o Flaco, pode ser alguém que venha do lado do campo, pode ser o Rony tentando uma bicicleta. É um time que chega sempre. muito. Ele tem trabalhado mais recentemente dentro de um padrão um pouco diferente. Do Veiga lançando a bola da intermediária para dentro da área. É uma situação que o Flamengo tem que estar atento também, né? Mas cada jogo é um jogo e cada um está observando a essa altura o adversário e entendendo, opa, eu posso fazer essa jogada aqui, eu posso fazer aquela ali, dentro das características. Lembrar que o jogo no Allianz, pela velocidade do campo,
não é um jogo exatamente muito afeito ao estilo do Flamengo, né? O Flamengo não é um time de velocidade. O Flamengo é um time de cadência, de toque de bola, de recomposição, é um pouco mais lento nessa troca de passes. Então, acho que o Palmeiras vai apostar muito na velocidade, na marcação muito forte, muito intensa, para tirar o Flamengo da zona de conforto dele. Os dois times têm vários jogadores excelentes, espetaculares, mas o Palmeiras tem algo a mais. Você já sabe do que estou falando? De quem eu estou falando, né? Endrick. Mas vem cá. Esse aí é diferenciado. Pedro joga vôlei? Esse aí joga muito. É o Evair dos tempos modernos. Isso é elegância em campo. Cada um na sua característica, né? Não é? Então. Você falou que tinha um diferencial, tem diferencial técnico dos dois lados. O próprio Arrasca São dois joga belos bola. times. Arrascaeta, De La Cruz, tem muito. Por isso que eu falei. Os dois times têm jogadores espetaculares. Na minha opinião, o Palmeiras tem algo a mais no momento. Endrick. Isso é o grande... Você acha que é acima de todos os craques do Flamengo? Eu acho. Isso é o grande Quer dizer que o Palmeiras vai ganhar, mas o Endrick, a gente vai jogar no Real Madrid agora. E isso é o grande clássico do futebol brasileiro, é o último dele. Então isso também é um ingrediente isso, a mais. né? É o último Palmeiras e Flamengo do Endrick. E ele está fazendo questão de deixar, assim, fez questão de ganhar o Campeonato Paulista, com certeza vai deixar assim, o máximo possível nessa reta final da passagem dele pelo Flamengo Palmeiras. pode não ter ninguém que vai jogar no Real Madrid daqui a pouco, mas se você somar os talentos de um Arrascaeta, de um De La Cruz, possibilidade de um Pedro, Cebolinha. do Como lado vai estar o do Flamengo Cebolinha que saiu também você machucado, tem. né? Do lado do Palmeiras também, você tem um Veiga. São dois timaços. Né? O Estevão, esse jovem aí que é ainda muito novo, mas que é uma promessa do futebol brasileiro. Né? Tem talento pra caramba, Abel. Esse jogo você não vai poder reclamar. Não vai poder reclamar. Não tem. Tem talento dos dois lados.